Que é comum perde relevância. Olá, hoje é quarta-feira, dia 12 de outubro de 2022. Nós estamos aqui para fazermos nossos estudos bíblicos. Estamos fazendo, você sabe, a leitura de todo o Novo Testamento, um capítulo por dia. E todos os dias deixamos um breve estudo na página do YouTube da Lagoinha Castelo e também deixamos esse breve estudo no canal da igreja no Spotify. Você pode entrar, ative as notificações, porque isso vai te lembrar toda vez que tivermos conteúdo novo no canal da igreja. Ao mesmo tempo, deixa o seu like. É importante que você deixe o seu like, porque mostra que você está gostando dos estudos, eles estão te edificando. E ao mesmo tempo é importante que você compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com as pessoas próximas, com a sua família, para que ela também seja edificada. Nós sempre damos os avisos aqui. Leia a Bíblia 365, ela vai te ajudar muito na leitura da Escritura, ela vai te ajudar a fazer uma leitura disciplinada da Escritura, uma leitura recorrente da Escritura, e você vai começar a conhecer a Bíblia de início a fim. Ao final de 365 dias você terá lido a Bíblia toda. E lembre-se, nós temos vários estudos bíblicos na igreja, nós temos as segundas-feiras, as quartas, as quintas e aos domingos, você pode frequentá-los. Hoje nós vamos falar sobre o que é comum e o que infelizmente perde relevância. O que é comum perde relevância e nós vamos estudar isso a partir do livro de Hebreus, capítulo 9, entre os versículos 6 e 8. Diz assim, eu estou lendo na NVI, tá bem? A sua tradução talvez esteja um pouco diferente, mas diz assim: estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. No capítulo 9, nós vimos, quando a gente estudou o capítulo 8, o autor aos Hebreus dizendo que o tabernáculo terreno era apenas uma sombra do que era o tabernáculo real, o tabernáculo que se encontra junto a Deus. E aqui, no capítulo 9, ele começa a fazer uma descrição do tabernáculo. E ele não procura ser extremamente preciso nessa descrição, esse não é o foco dele, até porque ele não traz muitos detalhes sobre o tabernáculo, até porque ele dirigia a sua carta para pessoas que conheciam os costumes judaicos. Então, provavelmente, essa falta de detalhes seja porque os leitores que têm acesso a essa carta, que são os destinatários dessa carta, já conhecem quais são os detalhes do tabernáculo. E ele vai começar a mostrar, mas ele ainda assim faz alguma menção das características do tabernáculo, mas que estão detalhadas lá em Êxodo 25, em Êxodo 37 e em Êxodo 40. Então, ele não faz um aprofundamento muito grande, mas ele faz menção de como era o tabernáculo terreno. E nessa menção, ele vai citar vários elementos do tabernáculo terreno e vai falar sobre o véu que separa os santos dos santos, que já havia sido citado em Hebreus 6:19, quando ele fala: temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Então ele já havia mencionado isso e ele vai mencionar o véu. Ao mesmo tempo, ele vai mencionar a arca da presença, que significa a presença do próprio Deus. Ele vai mencionar o maná, que lembrava a provisão de Deus. Ele vai mencionar a vara de Arão, que lembrava a intervenção contínua de Deus. Ele vai mencionar os querubins, ou seja, ele vai mencionar vários elementos do tabernáculo, trazendo à memória dos seus leitores que conhecem bem a figura do tabernáculo terreno. A ideia é que ele quer trazer o senso para os seus leitores de como era o local de adoração e que, apesar de ser um local de adoração, os israelitas não podiam se aproximar eles mesmos de Deus.
eles precisavam de um intermediário. O sacerdote tinha que realizar toda uma cerimônia para entrar na presença. Primeiro por ele mesmo. A gente pode ver isso lá em Levítico 16, 11. Então, o sacerdote tinha que fazer toda a cerimônia, em primeiro lugar, por ele mesmo, e depois ele fazia essa cerimônia pelo povo. Então, eu estou entrando aqui em Levítico, só para a gente, eu estou achando aqui Levítico 16, 11, que é a referência, diz assim, 16, 11, Arão trará o novilho como oferta por seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família, e ele oferecerá como sacrifício pelo próprio pecado. Primeiro, portanto, o sacerdote fazia o sacrifício por ele mesmo e depois ele fazia pelo povo. E ele era o intermediário do povo entre o povo e Deus. Nós temos discutido na carta de Hebreus a ideia do sacerdócio da velha aliança. Aqui, mais uma vez, nós temos a visão de Arão sendo um intermediário entre o povo e Deus. Mas note, apesar de toda a beleza do santuário, as pessoas não tinham acesso à presença de Deus. Eles precisavam de um intermediário para ter acesso à presença de Deus. E no versículo 8, o autor vai dizer que isso significa o quê? O Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos. Em outras palavras, as práticas antigas de adoração não tinham gerado um caminho para o Santo dos Santos. Todos estavam excluídos da presença, inclusive o sacerdote, que só podia chegar na presença uma vez por ano. Note, o sacerdote, que era o intermediário, só podia ir até a presença do Santo dos Santos uma vez ao ano. Era só isso. E o povo não podia chegar ao Santo dos Santos. E nós, cristãos, que temos a aliança perfeita, a segunda aliança, superior à primeira aliança, que temos falado com tanta frequência aqui nos nossos estudos, nós temos livre acesso. O véu que separava não separa mais. Nós podemos achegar com confiança ao trono da graça. O autor vai dizer no próprio capítulo 9, versículo 15, o seguinte: por essa razão, Cristo é mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Cristo é mediador de uma nova aliança, a nova aliança que nos dá livre acesso ao Pai. Por isso eu comecei o estudo de hoje dizendo que é comum perde a relevância. O sacerdote só podia chegar na presença do Santo dos Santos, do próprio Deus, uma vez ao ano. O povo não podia chegar nunca. Nós temos o privilégio de podermos chegar a qualquer momento. A qualquer momento. E nós simplesmente não o fazemos. O que é comum perde relevância. Nós simplesmente temos a oportunidade de nos aproximar e de entrar no Santo dos Santos e nós não fazemos. Gravando esse estudo, eu começo a refletir como é pobre a minha vida de oração. E aí eu fico pensando como é que nós tomamos algo que é tão importante e não damos relevância. Ao fazer esse estudo, eu lembrei de um breve estudo que eu vi no site do Voltemos ao Evangelho, que é o site do John Piper lá nos Estados Unidos. Eles têm um braço aqui no Brasil e ele fala no dia 25 de novembro de 2021, o Nicholas Batzig, eu acho que o nome é esse, eu não sei exatamente, escreveu um artigo chamado O Encontro Menos Frequentado da Igreja. E ele diz assim, eu vou me permitir ler aqui: noite passada tivemos um agradável momento de cânticos e oração juntos como igreja, antes de lanchar. Fazemos isso uma vez por mês na New Covenant. Este encontro funciona como uma reunião de oração mensal. Os outros momentos de oração na vida de nossa igreja são no culto matutino e durante nossos pequenos grupos semanais, quinzenais. Quase sempre, nossa reunião mensal de oração tem boa frequência.
Suspeito que seja, pelo menos em parte, porque temos lanche. Entretanto, é uma triste realidade da igreja ocidental que a reunião de oração seja o encontro menos frequentado da igreja. Eu experimentei essa triste realidade em primeira mão como membro de uma igreja de mais de 1.000 pessoas, onde 9 a 10 apareciam para a reunião semanal de oração. Não demorou para perceber que a falta de oração é um dos principais pecados e sintomas de uma igreja anêmica. Eu lutei contra esse pecado em meu próprio coração, em minha própria vida. O resultado final de uma igreja que não ora é que ela se torna, inevitavelmente, uma igreja sem poder. Deus ordenou as coisas em uma igreja de tal forma que a oração é um dos principais meios pelos quais ele dá ao seu povo poder espiritual e vitalidade para o avanço do seu reino, por meio da pregação do evangelho e das obras de amor e misericórdia. Por que, então, a igreja ocidental falha tão miseravelmente em vir ao trono da graça para receber graça e misericórdia semanalmente e diariamente? E aí, que livro ele cita para falar isso? Por que então a igreja ocidental falha tão miseravelmente ao vir ao trono da graça para receber a graça e misericórdia necessárias semanalmente, diariamente? Ele vai citar o livro de Hebreus ao chegar-se ao trono da graça, o livro de Hebreus, no seu capítulo 4, versículo 16, que ele fala da identificação de Cristo conosco. Ele vai dizer, no versículo 4,16, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. E ele coloca três elementos aqui que ele suspeita que são as causas pela reunião de oração ser a menos frequentada da igreja. Eu não vou lê-las, porque senão eu vou ficar extenso demais, eu só vou citá-las. Ele diz que a igreja ocidental é rica demais, que a igreja ocidental é ambiciosa demais, que a igreja ocidental é frenética demais, melhor, ele dá 4 causas, e que a igreja ocidental é terrena demais. Eu vou repetir: a igreja ocidental é rica demais, ela é ambiciosa demais, ela é frenética demais, e ela é terrena demais. E ela ora de menos, tendo a oportunidade de se aproximar do trono da graça. Por quê? Porque Jesus rasgou o véu. Mas o que é comum perdeu a relevância. O sumo sacerdote podia ir uma vez ao ano, o povo nenhuma. Nós podemos ir todos os dias. E nós simplesmente ignoramos isso. Que Deus tenha misericórdia de nós.